da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Seção 3ª das Obras e Serviços. Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência: I. Projeto básico. 2ª, Projeto executivo. 3ª, Execução das obras e serviços. Primeiro, a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Segundo, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, e, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Segunda, existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Terceira, houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Quarta, o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Terceiro, é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Quarto, é vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Quinto, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Sexto, a infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Sétimo, não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Oitavo, qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. Nono, o disposto neste artigo aplicar-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Art. 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o art. 26 desta lei.
Art. 9 não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, e, o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, segunda, empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Terceira, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Primeiro, é permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2º deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Segundo o disposto neste artigo, não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Terceiro, considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Quarto, o disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: i. Execução direta; segunda, execução indireta, nos seguintes regimes: a. Empreitada por preço global; b. Empreitada por preço unitário; c. Vetado; d. Tarefa; e. Empreitada integral. Parágrafo único. Vetal art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: i. Segurança; segunda, funcionalidade e adequação ao interesse público; terceira, economia na execução, conservação e operação; quarta, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação; v. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; sexta, adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; sétima, impacto ambiental. Seção 4ª dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados. Art. 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a i. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; segunda, pareceres, perícias e avaliações em geral; terceira, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; quarta, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; v. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; sexta, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; sétima, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Oitava, vetado.
Primeiro, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Segundo, aos serviços técnicos previstos neste artigo aplicar-se, no que couber, o disposto no art. 111 desta lei. Terceiro, a empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Seção V das compras, art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão, atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Segunda, ser processadas através de sistema de registro de preços. Terceira, submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Quarta, ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Primeiro, o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Segundo, os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração, na imprensa oficial. Terceiro, o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições, seleção feita mediante concorrência. Segunda, estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. Terceira, validade do registro não superior a 1 ano. Quarto, a existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Quinto, o sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Sexto, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Sétimo, nas compras deverão ser observadas, ainda, a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. Segunda, a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Terceira, as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Oitavo, o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Art. 16. Será dada publicidade,
mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso 9 do art. 24.